espaciais, mas as superiores terão já à sua disposição naves para viagens interplanetárias. Esses são os chamados impropriamente discos voadores. Essas viagens de alienígenas à Terra se fariam, então, com a utilização de discos voadores. E os habitantes desses mundos mais adiantados estariam impedidos de reencarnar aqui na Terra, considerando-se a reencarnação provada pela filosofia e pela ciência. É evidente que não se lhes cerceará a oportunidade de reencarnarem aqui, como os terrícolas repetem suas vidas neste planeta. E o que viriam eles fazer aqui, se não auxiliar essa humanidade primitiva a desenvolver-se moral e intelectualmente? Como se diferenciam esses indivíduos daqueles comuns aqui da Terra senão pela sua superioridade intelectual ou moral? Nem todos eles se destacariam pelo intelecto, parecendo pessoas de nível mediano nesse aspecto, enquanto que outros deles seriam notabilizados pela sua estabilidade mental e emocional. Se temos, no caso de destaque intelectual, um Mozart ou um Einstein, e, no caso de superioridade mental-emocional, a guru indiana Ama. A seguir desdobraremos esses temas, didaticamente, vagarosamente, mas sempre convidando nossos prezados leitores a raciocinar, questionando qualquer afirmação que entenda herética contra a regra cartesiana da racionalidade. 1.1 Pesquisas americanas e russas. Quando se iniciou a fase dos voos espaciais, estava sendo inaugurada uma nova etapa no progresso científico da humanidade terrena. Deveríamos, talvez, comemorar mais o feito da chegada do homem terrestre à Lua. Veja-se o que Jussara Barros escreveu a respeito. Este é um pequeno passo para um homem, mas um enorme salto para a humanidade, foi a frase dita por Neil Armstrong, o primeiro astronauta a pisar na Lua. No dia 20 de julho comemora-se 40 anos desse feito. Neil Armstrong, astronauta americano e piloto de avião, deixou seu nome e suas botas gravados na história, através da missão Apollo 11. Com mais 2 tripulantes, Buzz Aldrin e Michael Collins, Armstrong partiu para a viagem de 8 dias sem saber se seria possível ou não pisar no satélite. O foguete partiu da Flórida no dia 16 de julho, às 13h32, do Centro Espacial Kennedy, podendo ser observado por centenas de milhares de pessoas. Foi feita uma transmissão televisiva, ao vivo, para o mundo todo. A missão foi um sucesso, atingindo o objetivo do antigo presidente americano John Kennedy, sendo que o astronauta, comandante da missão, tornou-se o primeiro homem a caminhar na superfície lunar, numa experiência de 2 horas, acompanhado por seu companheiro Buzz Aldrin. A nave foi dividida em 2 módulos, uma parte continuou no espaço enquanto a outra fazia o pouso. Ao chegarem à superfície da Lua e pousarem, permaneceram por 6h30 dentro da nave, até serem liberados pela NASA para abrirem a escotilha. Ao sair do módulo, Neil Armstrong testou se poderia ou não pisar no solo lunar. Carregava consigo uma câmera de TV, que fazia a transmissão das imagens. Suas pegadas ficaram marcadas, e puderam ser vistas em várias fotos e filmagens que os mesmos fizeram. Segundo os astronautas, a aparência física da Lua era de solo granulado e cinza, tendo uma característica empoeirada. O peso de Armstrong, com a devida roupa, chegava a apenas 30 quilos, em consequência do campo gravitacional, 6 vezes menor que o da Terra. O peso da mochila o puxava para trás, fazendo perder o equilíbrio nos primeiros minutos, mas o astronauta conseguiu contornar a situação rapidamente. Aldrin também se arriscou em caminhar pela superfície lunar, hasteou a bandeira americana e fez continência à mesma. Coletaram amostras do solo e tiraram cerca de 100 fotografias. Por último, conversaram com o presidente americano, Richard Nixon, e foram assistidos por milhões de telespectadores do mundo. Das imagens vistas aqui da Terra, dava a impressão que os 2 astronautas brincavam em solo lunar, dando pulos, testando a baixa gravidade do local.
Hoje sabe-se que a massa da Lua é 81 vezes menor que a da Terra, assim como seu diâmetro é 3,66 vezes inferior. Não possui atmosfera e sua superfície é bem acidentada, com montanhas e crateras. 1.2 Discos voadores, múltiplos testemunhos. Pedimos desculpas aos prezados leitores por estarmos a fazer muitas transcrições ao invés de desenvolvermos, com nossas próprias palavras, os temas que pretendemos fazer chegar ao seu conhecimento, mas ficaria extremamente dificultoso o nosso trabalho, que não é, na verdade, um tratado científico nem filosófico, mas uma reflexão, cuja finalidade é concluirmos que a reencarnação é uma realidade da natureza e que estão e sempre estiveram reencarnados aqui na Terra homens e mulheres que viveram antes em planetas mais adiantados, sendo que aqui estão para nos ajudar no desenvolvimento da inteligência e da moralidade. Isto posto, vejamos o que está registrado na Wikipédia sob a rubrica Disco Voador. A expressão popular disco voador é traduzida do inglês flying saucer, pires voador, criada na década de 1940 para definir um objeto voador com características físicas semelhantes aos pratos voadores lançados ao ar por ocasião dos festejos do Réveillon. Os formatos relatados para tais objetos se diversificaram desde então, mas a expressão disco voador permanece ainda para denominar genericamente um objeto voador que se pressupõe não terrestre. O dicionário Michaelis trata a expressão UFO, de origem americana, com a tradução OVNI, objeto voador não identificado, e com a tradução disco voador, mas ressalta que a expressão disco voador é de origem popular. A expressão OVNI é usada para denominar um disco voador, uma sonda e um objeto voador de origem humana usado em espionagem. A existência de discos voadores não é reconhecida publicamente pela grande maioria dos governos oficiais do mundo, mas nas Forças Armadas o assunto é tratado com muita discrição, porém muitas pessoas das mais variadas origens, culturas, classes sociais e profissões afirmam ter visto discos voadores, incluindo entre essas pessoas militares da reserva que afirmam que a tecnologia alienígena realmente existe e é extremamente avançada. Surpreendentemente, afirmam que as naves são quase totalmente metálicas, não usam combustíveis derivados de petróleo e não têm sistemas de navegação, controle e rastreamento semelhantes aos sistemas eletrônicos usados por seres humanos em aeronaves, foguetes e satélites. A quantidade de registros visuais feitos por cidadãos comuns é grande. Supõe-se que esses objetos voadores possam ter origem extraterrestre ou alienígena, principalmente pelo fato de que a extraordinária e impressionante capacidade de manobrabilidade deles é absolutamente incomparável aos equipamentos atualmente produzidos pelo ser humano, sejam eles para uso militar ou para uso civil. A expressão OVNI, que é uma sigla para objeto voador não identificado, é usada para designar o que se supõe serem discos voadores, que seriam tripulados por seres inteligentes de outros planetas, e sondas, que não seriam tripuladas mas seriam controladas remotamente por esses seres inteligentes. Os discos voadores e as sondas têm formatos diferentes e há suposições de que tenham a mesma origem extraterrestre ou alienígena. Curiosamente e surpreendentemente, a expressão OVNI é aceita entre militares de muitos países e há relatórios militares divulgados por alguns governos mundiais. Aqui no Brasil, por exemplo, uma parte está disponível no Arquivo Nacional, que usam essa expressão para designar tais objetos voadores, sem no entanto afirmarem explicitamente que são controlados por ETs. Segundo relatos de civis e alguns militares da reserva, os discos voadores são naves para transporte, criadas e produzidas em outros planetas por seres muito inteligentes em alguns aspectos, de civilizações muito avançadas em alguns aspectos, e são usadas em suas missões exploratórias a outros planetas, incluindo a Terra,
Uma parte das missões exploratórias é pacífica e inofensiva e outra parte não é ética, e algumas dessas missões são invasivas e violentas. É muito comum que se confunda discos voadores e sondas com satélites artificiais de baixa órbita circular de diferentes constelações, incluindo aqueles usados para sensoriamento remoto e telefonia por satélite, que circundam o globo terrestre a altas velocidades, refletindo a luz solar pelos seus painéis utilizados na geração própria de energia elétrica. Mas aqui embaixo o seu curioso aspecto é de um pequeno ponto luminoso que pode ser avistado por qualquer pessoa entre o anoitecer até aproximadamente 20 horas ou 21 horas. Apesar de serem relatados desde tempos remotos da humanidade, os OVNIs tornaram-se mais conhecidos de 50 anos para cá, como consequência natural do grande avanço da tecnologia humana na captura de imagens e na difusão da informação pelos meios de comunicação. Os ufólogos são pessoas que dedicam uma parte do seu tempo e esforço para pesquisar e investigar informalmente o suposto fenômeno. Atualmente o trabalho dos ufólogos não é reconhecido como profissão. A expressão disco voador é somente usada nos países de língua portuguesa. Conforme observou o coronel da Reserva da Aeronáutica, Urangê Holanda Lima, em várias línguas as expressões usadas para se referir a supostas naves vindas de outros planetas são pires voadores ou pratos voadores. Outros exemplos de objetos e fenômenos frequentemente confundidos com discos voadores, sinalizadores de emergência, balões meteorológicos e de festas juninas, meteoritos entrando na atmosfera terrestre, nuvens lenticulares e lixo espacial entrando na atmosfera terrestre. Dos gênios da humanidade. Há alguns poucos seres humanos que se diferenciam tanto das demais pessoas, seja pela inteligência, seja pela moralidade, que os primeiros recebem o qualificativo de gênios e os segundos de santos ou equivalentes. Relacionemos alguns gênios: Alexandre da Macedônia, Platão, Aristóteles, Leonardo da Vinci, Mozart, Beethoven, Napoleão Bonaparte, Einstein, Bill Gates, Pelé, Cassius Clay e Michael Jordan. Eles, com sua atuação, abrem caminhos novos para sua geração, mas, principalmente, pelo fato de nem sempre serem compreendidos e aceitos por seus contemporâneos, pelas gerações futuras, a ponto de, a partir deles, o progresso, que vinha se encaminhando em progressão aritmética, passar a acontecer em progressão geométrica. 2.1 Mozart. Diz a Wikipédia. Mozart mostrou uma habilidade musical prodigiosa desde sua infância. Já competente nos instrumentos de teclado e no violino, começou a compor aos 5 anos de idade, e passou a se apresentar para a realeza europeia, maravilhando a todos com seu talento precoce. Chegando à adolescência, foi contratado como músico da corte em Salzburgo, porém as limitações da vida musical na cidade o impeliram a buscar um novo cargo em outras cortes, mas sem sucesso. Ao visitar Viena em 1781 com seu patrão, desentendeu-se com ele e solicitou demissão, optando por ficar na capital, onde, ao longo do resto de sua vida, conquistou fama, porém pouca estabilidade financeira. Seus últimos anos viam surgir algumas de suas sinfonias, concertos e óperas mais conhecidos, além de seu Requiem. As circunstâncias de sua morte prematura deram origem a diversas lendas. Deixou uma esposa, Constance, e 2 filhos. Foi autor de mais de 600 obras, muitas delas referenciais na música sinfônica, concertante, operística, coral, pianística e camerística. Sua produção foi louvada por todos os críticos de sua época, embora muitos a considerassem excessivamente complexa e difícil, e estendeu sua influência sobre vários outros compositores ao longo de todo o século XIX e início do século XX. Hoje Mozart é visto pela crítica especializada como um dos maiores compositores do Ocidente. Conseguiu conquistar grande prestígio mesmo entre os leigos, e sua imagem se tornou um ícone popular.
2.2 Einstein. Consta da Wikipédia. Albert Einstein, 14 de março de 1879, Princeton, 18 de abril de 1955, foi um físico teórico alemão, posteriormente radicado nos Estados Unidos, que desenvolveu a teoria da relatividade geral, um dos dois pilares da física moderna, ao lado da mecânica quântica. Embora mais conhecido por sua fórmula de equivalência massa-energia, I igual a mc2, que foi chamada de a equação mais famosa do mundo, foi laureado com o Prêmio Nobel de Física de 1921 por seus serviços à física teórica e, especialmente, por sua descoberta da lei do efeito fotoelétrico. O efeito fotoelétrico foi fundamental no estabelecimento da teoria quântica. No início de sua carreira, Einstein descobriu que a mecânica newtoniana não era mais suficiente para reconciliar as leis da mecânica clássica com as leis do campo eletromagnético. Isto levou ao desenvolvimento da teoria da relatividade especial. Einstein percebeu, no entanto, que o princípio da relatividade também pode ser estendido para campos gravitacionais, e com a sua teoria da gravitação posterior, de 1916, publicou um artigo sobre a teoria da relatividade geral. Continuando a lidar com problemas da mecânica estatística e teoria quântica, aplicou sua teoria a partículas e ao movimento browniano. Também investigou as propriedades térmicas da luz, que lançou as bases da teoria do fóton de luz. Em 1917 aplicou a teoria da relatividade geral para modelar a estrutura do universo como um todo. Einstein estava nos Estados Unidos quando Adolf Hitler chegou ao poder na Alemanha, em 1933, e não voltou para a Alemanha, onde tinha sido professor da Academia de Ciências de Berlim. Estabeleceu-se então nos Estados Unidos, onde naturalizou-se em 1940. Na véspera da Segunda Guerra Mundial, ajudou a alertar o presidente Franklin D. Roosevelt, que a Alemanha poderia estar desenvolvendo uma arma atômica, recomendando aos Estados Unidos começar uma pesquisa semelhante, o que levou ao que se tornaria o Projeto Manhattan. Einstein apoiou as forças aliadas, denunciando no entanto a descoberta da fissão nuclear como uma arma. Mais tarde, com o filósofo britânico Bertrand Russell, assinou o Manifesto Russell-Einstein, que destacou o perigo das armas nucleares. Einstein foi afiliado ao Instituto de Estudos Avançados de Princeton até sua morte em 1955. Einstein publicou mais de 300 trabalhos científicos, juntamente com mais de 150 obras não científicas. Suas grandes conquistas intelectuais e originalidade fizeram a palavra Einstein sinônimo de gênio. 100 físicos renomados elegeram-no, em 1999, o mais memorável físico de todos os tempos. 2.3 John Lennon. Está na Wikipédia. Johnston Lennon MBL Liverpool, 9 de outubro de 1940, Nova York. 8 de dezembro de 1980, foi um músico, guitarrista, cantor, compositor, escritor e ativista britânico. John Lennon ganhou notoriedade mundial como um dos fundadores do grupo de rock britânico The Beatles. Na época da existência dos Beatles, John Lennon formou com Paul McCartney o que seria uma das melhores e mais famosas duplas de compositores de todos os tempos, a dupla Lennon-McCartney. John Lennon foi casado com Cynthia Powell, e com ela teve o filho Julian. Em 1966, conheceu a artista plástica japonesa Yoko Ono. Em 1968, Lennon e Yoko produziram um álbum experimental, Unfinished Music no ponto 1, Two Virgins, que causou controvérsia por apresentar o casal nu, de frente e de costas, na capa e contracapa. A partir deste momento, John e Yoko iniciariam uma parceria artística e amorosa. Cynthia Powell pediu o divórcio no mesmo ano, alegando adultério. Em 1969,
O casal se casou numa cerimônia privada no Rochedo de Gibraltar. Usaram a repercussão de seu casamento para divulgar um evento pela paz, chamado de Beijing, o John e Yoko na cama pela paz, como um resultado prático de sua lua de mel, realizada no Hotel Hilton, em Amsterdã. No final do mesmo ano, Lennon comunicou aos seus parceiros de banda que estava deixando os Beatles. Ainda no mesmo período, Lennon devolveu sua medalha de membro do Império Britânico à Rainha Elizabeth, como uma forma de protesto contra o apoio do Reino Unido à Guerra do Vietnã, o envolvimento do Reino Unido no conflito de Biafra e o fraco desenvolvimento de country nas paradas de sucesso. Em 10 de abril de 1970, Paul McCartney anunciou oficialmente o fim dos Beatles. Antes disso, John Lennon havia lançado outros 2 álbuns experimentais, Lithium Italy 11 e Wedding Album. Também lançaram o compacto Call Turkey e o disco ao vivo Live Peace em Toronto, creditados à banda Plastic Ono Band, com a participação de Eric Clapton. No final do ano, sai o primeiro disco solo de Lennon, após o fim dos Beatles, John Lennon, Plastic Ono Band, que contou com a participação de Ringo Starr, Yoko Ono e Klaus Voormann. Durante a década de 1970, John e Yoko envolveram-se em vários eventos políticos, como promoção à paz, pelos direitos das mulheres e trabalhadores e também exigindo o fim da Guerra do Vietnã. Seu envolvimento com líderes da extrema esquerda norte-americana, com Jerry Rubin, Abiy Hoffman e John Sinclair, além de seu apoio formal ao Partido dos Panteras Negras, deu início a uma perseguição ilegal do governo Nixon ao casal. A pedido do governo, a imigração deu início a um processo de extradição de John Lennon do ZOA, que durou cerca de 3 anos, período em que John ficou separado de Yoko Ono por 18 meses, entre 1973 e 1975. Após reconciliar-se com Yoko, vencer o processo de imigração e conseguir o Green Card, Lennon decidiu afastar-se da música para dedicar-se à criação de seu filho Seantaro Ono Lennon, nascido no mesmo dia de seu aniversário, em 1975. O casal voltou aos estúdios em 1980 para gravar um novo álbum, Double Fantasy, lançado em novembro. Era como um recomeço. Porém, em 8 de dezembro do mesmo ano, John foi assassinado em Nova York por Mark David Chapman, quando retornava do estúdio de gravação junto com a mulher. Dentre as composições de destaque de John Lennon, creditadas a Lennon/McCartney, estão Eop, Strawberry Fields Forever e All You Need Love, Revolution, Lucinda Skill It Diamonds, Come to Jeter, Across the Universe, Don't Let Me Down e na carreira solo Imagine, Instant Karma, Happy Xmas, War Is Over, Woman, Just Like, Starting Over e Watching Wells. Recebe a estrela da Calçada da Fama de Hollywood em 30 de setembro de 1988. Em 2002, John Lennon entrou em 8º lugar em uma pesquisa feita pela BBC como os 100 mais importantes britânicos de todos os tempos. Recentemente, em 2008, John foi considerado pela revista Rolling Stone o 5º melhor cantor de todos os tempos. Foi considerado o 55º melhor guitarrista de todos os tempos pela revista norte-americana Rolling Stone. 2.4 Bill Gates. Está na Wikipédia, William Henry Gates 3KBE, GC, Seattle, 28 de outubro de 1955, mais conhecido como Bill Gates, é um magnata, filantropo e autor norte-americano, que ficou conhecido por fundar junto com Paul Allen a Microsoft, a maior e mais conhecida empresa de software do mundo em termos de valor de mercado. Gates ocupa atualmente o cargo de presidente não executivo da Microsoft, além de ser classificado regularmente como a pessoa mais rica do mundo, posição ocupada por ele de 1995 a 2007, 2009 e em 2013. É um dos pioneiros na revolução do computador pessoal.
2.5 Pelé. Registra a Wikipédia. Edson Arantes do Nascimento KBE, mais conhecido como Pelé, Três Corações, 23 de outubro de 1940. Pelé é o maior futebolista da história. Em 1999, foi eleito o futebolista do século pela International Federation of Football History and Statistics. No mesmo ano, a revista francesa France Football consultou os ex-vencedores do Ballon d'Or para eleger o futebolista do século. Pelé classificou-se em primeiro. Em sua carreira, no total, marcou 1.281 gols em 1.363 partidas, número que fez dele o maior artilheiro de toda a história do futebol. Recebeu o título de atleta do século de todos os esportes em 15 de maio de 1981, eleito pelo jornal francês L'Équipe. No fim de 1999, o Comitê Olímpico Internacional, após uma votação internacional entre todos os comitês olímpicos nacionais associados, também elegeu Pelé o atleta do século. A FIFA também o elegeu, em 2000, numa votação feita por renomados ex-atletas e ex-treinadores como o jogador de futebol do século XX. No Brasil, Pelé é saudado como um herói nacional por suas realizações e contribuições ao futebol. Também é conhecido pelo seu apoio a políticas para melhorar as condições sociais dos pobres, tendo inclusive dedicado seu 10º gol às crianças pobres brasileiras. Durante sua carreira, foi chamado de Rei do Futebol, Rei Pelé, ou simplesmente Rei. Descoberto pelo craque Valdemar de Brito, Pelé começou a jogar pelo Santos FC aos 15 anos, pela Seleção Nacional aos 16, e venceu sua primeira Copa do Mundo FIFA aos 17. Apesar das numerosas ofertas de clubes europeus, as condições econômicas e as regulações do futebol brasileiro da época beneficiaram o Santos, permitindo-lhes manter Pelé por quase 2 décadas até 1974. Com o Rei no elenco, o Santos atingiu seu auge nos anos de 1962 e 1963, anos em que conquistou o título mundial. A técnica de Pelé e sua capacidade atlética natural foram universalmente elogiadas e durante sua carreira, ficou famoso por sua excelente habilidade de drible e passe, seu ritmo, chute poderoso, excepcional habilidade de cabecear, e artilharia prolífica. Ele é o maior artilheiro de todos os tempos da seleção brasileira e é o único futebolista a ter feito parte de 3 equipes campeãs de Copa do Mundo. Em novembro de 2007, a FIFA anunciou sua premiação com a medalha da Copa de 1962, a qual, devido a uma contusão na segunda partida, teve apenas o primeiro jogo disputado por ele, no qual o grande craque Garrincha substituiu, retroativamente, fazendo dele o único futebolista do mundo a ter 3 medalhas de Copa do Mundo. Desde sua aposentadoria em 1977, Pelé tornou-se um embaixador mundial do futebol, também tendo passagens pelas artes cênicas e empreendimentos comerciais. É atualmente o presidente honorário do New York Cosmos. 3. Pessoas intelectualmente superdotadas, quociente de inteligência, que a Wikipédia informa, quociente de inteligência, abreviado para Q, de uso geral, é uma medida obtida por meio de testes desenvolvidos para avaliar as capacidades cognitivas, inteligência, de um sujeito, em comparação ao seu grupo etário. A medida do Q é normalizada para que o seu valor médio seja de 100 e que tenha um determinado desvio padrão, como 15. Os testes de inteligência surgiram na China, no século V, e começaram a ser usados cientificamente na França, no século XX. Em 1905, Alfred Binet e o seu colega Théodore Simon criaram a escala de Binet-Simon, usada para identificar estudantes que pudessem precisar de ajuda extra na sua aprendizagem escolar.
Os autores da escala assumiram que os baixos resultados nos testes indicavam uma necessidade para uma maior intervenção dos professores no ensino destes alunos e não necessariamente que estes tivessem inabilidade de aprendizagem. Vê comentários sobre isso em observações. Esta opinião ainda é defendida por alguns autores modernos que não são de áreas psicométricas. No seu artigo New Methods for the Diagnosis of the Intellectual Level of Subnormals, Binet relata: essa escala, propriamente falando, não permite a medida da inteligência, porque as qualidades intelectuais não são sobreponíveis e, portanto, não pode ser medido como superfícies lineares são medidos, mas são, pelo contrário, uma classificação, uma hierarquia entre as diversas inteligências. E para as necessidades da prática dessa classificação é equivalente a uma medida. Com prática, treino e, acima de tudo, método, escreveu Alfred Binet em 1909, podemos aprimorar nossa atenção, nossa memória, nosso julgamento, e literalmente nos tornamos mais inteligentes do que jamais fomos. Em 1912, Wilhelm Stein propôs o termo quociente de inteligência, para representar o nível mental, e introduziu os termos idade mental e idade cronológica. Stein propôs que o que fosse determinado pela divisão da idade mental pela idade cronológica. Assim, uma criança com idade cronológica de 10 anos e nível mental de 8 anos teria que 0,8, porque 8 10 igual a 0,8. Em 1916, Lewis Madison Terman propôs multiplicar o que por 100, a fim de eliminar a parte decimal, que igual 100x 999,99, em que 999 igual idade mental e 99 igual idade cronológica. Com esta fórmula, a criança do exemplo acima teria que 80. A classificação proposta por Lewis Terman era a seguinte: que acima de 140, genialidade. 121 a 140, inteligência muito acima da média. 110 a 120, inteligência acima da média. 90 a 109, inteligência normal, ou média. 80 a 89, embotamento. 70 a 79, limítrofe. 50 a 69, raciocínio lento. Sendo assim, a fórmula exata do que era. Para determinar o quociente de inteligência de uma pessoa, Terman desenvolveu um teste que contém perguntas que iam desde problemas matemáticos até itens vocabulares, o qual pretendia aprender a inteligência geral ver, inteligências múltiplas, uma habilidade mental inata que ele considerava tão mensurável quanto a altura ou o peso. Essa constante fundamental, que Terman chamava de um dote original, não seriam alterada pela educação, pelo ambiente familiar ou pelo trabalho árduo. Lewis Madison Terman surpreendeu os Estados Unidos com seu teste. Ele lançou The Measurement of Intelligence, um livro que é metade manual de instruções e teste de QI, metade em prol dos testes universais. Seu pequeno teste, que uma criança poderia terminar em apenas 50 minutos, estava prestes a revolucionar o que os alunos aprendiam e a ideia que eles faziam de si mesmos. Poucas crianças norte-americanas passaram pelo sistema educacional nos últimos 80 anos sem fazer o teste Stanford-Binet ou alguns de seus concorrentes. O teste de Terman deu aos educadores dos Estados Unidos a primeira maneira simples, rápida, barata e aparentemente objetiva de acompanhar estudantes ou destiná-los a cursos diferentes, de acordo com as suas habilidades. Em 1917, quando os Estados Unidos entraram na Primeira Guerra Mundial, Terman ajudou a desenvolver testes para avaliar recrutas do Exército. Mais de 1,7 milhão de convocados se submeteu a esses exames, ampliando a disseminação dos testes de QI. O teste de QI fez de Terman um líder no fervilhante movimento para levarem testes do gênero para além das escolas e das bases militares. Os defensores da causa consideravam a inteligência a mais valiosa das qualidades humanas,
e queriam testar cada criança e cada adulto para determinar seus lugares na sociedade. Os testadores de inteligência, um grupo que incluiu muitos eugenistas, viam isso como uma ferramenta para engendrar uma nação mais segura, adequada e eficiente, uma meritocracia controlada por aqueles mais qualificados para liderá-la. Na visão que tinham de uma América nova e vibrante, resultados de que ditariam não só que tipo de educação uma pessoa receberia, mas também que emprego ela poderia conseguir. As vagas mais importantes e recompensas em empresas, nas profissões liberais, nas universidades e no governo ficariam para cidadãos mais brilhantes. Pessoas com pontuação muito baixas, abaixo de 75, aproximadamente, seriam internadas e desencorajadas ou proibidas de terem filhos. Testes de que geraram críticas desde o início. Para o jornalista Walter Lippmann, os testadores de inteligência eram o esquadrão da morte psicológico, buscando um poder sem paralelo sobre o futuro de uma criança. Lippmann e Terman duelaram nas páginas da revista Die Republik entre 1922 e 1923. Eu odeio a insolência por trás da afirmação de que 50 minutos podem julgar e determinar a aptidão predestinada de um ser humano para a vida, escreveu Lippmann. Odeio a sensação de superioridade que ela cria, e a sensação de inferioridade que ela impõe. Em uma réplica sarcástica, Terman comparou Lippmann ao criacionista William Jennings Bryan e outros oponentes do progresso científico, atacando em seguida ao estilo de escrita de Lippmann, ao classificá-lo como verborrágico demais para ser citado ao pé da letra. Embora nunca tenha conseguido igualar a eloquência de Lippmann, no fim das contas Terman venceu a guerra. Testes de inteligência continuaram a se espalhar. Em 1939, Davi Wechsler criou o primeiro teste de que desenvolvido explicitamente para adultos, tendo abandonado o sistema da divisão da idade mental pela cronológica, método que não faria grande sentido para adultos. Em vez disso, os testes passaram a ser calibrados de forma que o resultado médio fosse 100, com um desvio padrão de 15. Em 2005, o teste de QI mais usado no mundo foi o Raven Standard Progressive Matrices. O teste individual mais usado é o ICE. O teste de QI individual mais administrado em pessoas de 6 a 16 anos é o WISC, Escala de Inteligência Wechsler para Crianças, originalmente desenvolvido em 1949, revisado em 1974, WISC-R, 1991, WISC-I, e 2003, WISC-V. Tanto o WISE quanto o WISC foram criados por Davi Wechsler. A última versão do WISE consiste em 14 subtestes destinados a avaliar diferentes faculdades cognitivas. O WISC é constituído por 13 subtestes. Os subtestes são subjetivamente estratificados em dois grupos, escala verbal e escala de execução, também chamada escala performática. Contudo, os estudos objetivos, baseados em análise fatorial, não oferecem respaldo à classificação subjetiva em vigor. A classificação, originalmente proposta por Davis Wechsler, era a seguinte: que acima de 130, superdotação. 120 a 129, inteligência superior. 110 a 119, inteligência acima da média. 90 a 109, inteligência média. 80 a 89, embotamento ligeiro. 66 a 79, limítrofe. 51 a 65, debilidade ligeira. 36 a 50, debilidade moderada. 20 a 35, debilidade severa. Que abaixo de 20, debilidade profunda. Outro teste de QI comumente utilizado em crianças é a escala de Bailey de desenvolvimento infantil. As pontuações no teste de QI distribuem-se aproximadamente como uma distribuição normal, também conhecida como gaussiana e popularmente conhecida como curva do sino. A gaussiana é a mais simples e mais conhecida,
embora não seja a mais apropriada para a representação destas distribuições. Na maioria das vezes, é mais adequado usar uma Weibull ou uma Gumbel, que se mostram mais aderentes aos dados empíricos. Em pontuações comparando as espécies, entre o homem e o animal com o maior QI é o macaco, podendo ser testado com brincadeiras lógicas. Comparando os sexos, o homem possui um histórico favorável ao da mulher nos dados de QI e o que poderia contribuir neste quesito seria o fato do homem ser mais concebível que a mulher, podendo pensar com mais tranquilidade e raciocinando as situações com mais lógica. Acredita-se que pessoas com um QI elevado têm menores índices de morbilidade e mortalidade, quando adultas. Também apresentam menos risco de sofrerem de desordens relacionadas ao estresse pós-traumático, depressão acentuada e esquizofrenia. Por outro lado, aumenta o risco de padecimento de transtorno obsessivo-compulsivo. Existe uma grande possibilidade dessa correlação existir pelo fato de que pessoas com QI mais alto têm em média indicadores socioeconômicos maiores, possibilitando um acesso melhor à saúde e informação. Apesar de ser questionável esta tese do indicador socioeconômico, visto que há estudos que dizem que a grande maioria dos gênios são pobres. Também há informações que indicam que os maiores gênios da humanidade morreram sob dificuldades financeiras ou pobres. No começo dos anos 1920, Lewis Madison Terman deu início a um estudo maciço sobre crianças extraordinárias, que se estendeu por décadas a fio, batizado de Estudos Genéticos da Genialidade. Ele alegava que a maioria das crianças bem-sucedidas possuía genes de elite que as conduziam rumo ao sucesso por toda a vida. Para provar essa tese, começou a acompanhar quase 1.500 crianças californianas em idade escolar, identificadas através de testes de QI como exibicionalmente superiores. Infelizmente, à medida que as crianças excepcionais de Terman amadureciam, se tornavam cada vez menos excepcionais. De fato, tornavam-se adultos mais saudáveis e bem-sucedidos do que a média norte-americana, mas muito poucos se revelavam geniais ou insuperáveis. Nenhuma delas ganhou o prêmio Nobel, como se foi o caso de duas das crianças descartadas inicialmente nos testes. Nenhuma se tornou um músico de renome mundial, como duas das rejeitadas por Terman, Isaac Stern e Eugene Menuhin. No fim das contas, o estudo épico de Terman sobre genialidade acabou se mostrando uma pesquisa sobre decepção. A frustração foi especialmente aguda em relação à nota do grupo de Terman, os 5,0% que fizeram 180 ou mais pontos de QI. A impressão que fica é a de que os indivíduos estudados que fizeram acima de 180 pontos não são tão extraordinários quanto esperado, concluiu David Henry Feldman, da Universidade de Tufts, em uma avaliação do estudo feita em 1984. Tem-se a sensação decepcionante de que eles poderiam ter ido mais longe na vida. Alguns anos depois, Feldman concluiu seu próprio estudo sobre 6 crianças prodígio na música, na arte, no xadrez e na matemática. Nenhum dos seus objetos de pesquisa teve um desempenho extraordinário na vida adulta. Em sua pesquisa, Ellener havia descoberto a mesma coisa. Em grande parte, as crianças talentosas, e até mesmo crianças prodígio, não se tornam grandes criadores na vida adulta, ela relatou. O psicopedagogo Reuven Feuerstein afirma que a inteligência pode ser expandida. De acordo com a sua teoria da modificabilidade cognitiva estrutural, todo ser humano, mesmo considerado inapto para o aprendizado e em qualquer idade, pode desenvolver inteligência e adquirir a capacidade de aprender. 3.1 Pessoas com distúrbios do déficit de atenção ADD, e outros. José Roberto Garcia Dias escreveu, uma tradução que atende bem ao Attention Deficit Disorder ADD, é distúrbios do déficit de atenção DDA, mas, para nossa comodidade vamos usar a sigla ADD, sempre que estivermos nos referindo ao fenômeno. O estudo do comportamento humano não é novo. Na antiga Grécia,
O médico Hipócrates estudou o perfil psicológico humano classificando em colérico, fleumático, sanguíneo e melancólico, atribuindo características próprias de comportamento para cada um destes elementos. Em 1902 o Dr. Carl Jung foi um dos primeiros a estudar cientificamente os tipos de personalidade. Hoje são vários os modelos utilizados na intenção de explicar o nosso comportamento. Os primeiros relatos sobre o ADD vêm de 1902, com um médico britânico chamado George Frederick Steele, que trabalhava no Royal College of Physicians. Naturalmente, outros prosseguiram com este trabalho. Nos anos 70 destacou-se o trabalho de Virginia Douglas, no Canadá, e nesta década são destacados os trabalhos de Russell Barkley. Portanto, não é um assunto novo. Não é modismo, nem coisa de americano, mas é a realidade a qual devemos nos manter atualizados. O ADD é bem visível na criança que possui o problema, daí alguns acharem que é coisa da infância, mas recentes pesquisas mostraram que 50 a 75% dos casos continuam na fase adulta. Na criança o ADD se revela quanto à atenção, dificuldade em se concentrar. É desatenta, esquece o que estava fazendo, deixa de fazer os deveres, os professores estão sempre lhes chamando a atenção, é muito desligado. Age impulsivamente, não consegue esperar por sua vez de falar, interrompe quem está falando, responde antes de ouvir a pergunta toda, explode com facilidade, é sempre motivo de gozação da turma, mas por outro lado gosta mesmo de aparecer. Adora viver perigosamente e, portanto, está sujeito a acidentes. O ADD com hiperatividade é bem visível, na medida em que a criança está sempre agitada. Não consegue ficar sentada, gosta de subir, movimenta pés e as mãos, age como se tivesse um motorzinho interno que nunca se desliga, nem quando está dormindo, pois tem um sono agitado. O ADD não acontece somente com o indivíduo hiperativo, pode acontecer sem a hiperatividade, e neste caso, ele se comporta como se estivesse no mundo da lua. A infância nos interessa, porque somos pais e vamos ter condições de entender melhor nossos filhos e ajudá-los, lembrando que eles terão que enfrentar a concorrência no futuro com outros que não são portadores do ADD. É grande em nosso país o desconhecimento quanto ao ADD na fase adulta e mesmo no meio médico, o assunto é pouco conhecido. Até recentemente acreditava-se que os sintomas do ADD desapareciam na adolescência. Atualmente sabe-se que os sintomas permanecem na idade adulta em cerca de 70% dos casos. O adulto com ADD apresenta problemas no trabalho e no relacionamento, além de problemas emocionais. Estes são os principais sintomas que apresentam os portadores de ADD na fase adulta. 1. Desorganizado, sem a estrutura da escola, sem o apoio dos pais, tudo fica difícil, esquece compromissos, perde coisas e está sempre chegando atrasado. 2. Procrastinação crônica, dificuldade em dar início ao que quer que seja, deixando as tarefas sempre para depois e com isto aumentando sua ansiedade. 3. Muitos projetos ao mesmo tempo, começa um, abandona, inicia o segundo, não termina, o terceiro, e assim por diante. O tempo passa e ele se frustra, pois não conseguiu terminar nenhum deles. 4. Tendência de dizer o que vem à mente sem se preocupar se é tempo ou local adequado. 5. Frequentemente a procura de novos estímulos, baixa tolerância à monotonia. 6. Se distrai com facilidade, dificuldade de concentração, se perde no meio de uma leitura, esquece o que estava falando. 7. Impaciência, baixa tolerância às frustrações, como quem diz, outra vez. 8. Impulsivo, tanto no verbal como na ação, explodindo com facilidade. É um gastador impulsivo e o dinheiro nunca é suficiente. Muda de planos de carreira com certa frequência. 9. Tendência de se preocupar sem necessidade.
Procura no horizonte algo com o que se preocupar. 10. Sensação de insegurança. Não importa quão estável esteja a situação, ele se sente como se o mundo fosse desabar. 11. Mudança de estado de humor inesperadamente. 12. Inquieto. Movimento com os dedos. Levanta da mesa. Sai da sala com frequência. 13. Baixa autoestima. Este problema está diretamente ligado aos maus resultados obtidos em toda a vida. 14. Pobres observadores. Normalmente eles se sentem inferior a outros que estão no seu mesmo nível. 15. A sensação de não conseguir seus objetivos. Estes são apenas alguns dados onde você pode se orientar e orientar outros a procurar auxílio médico. Por apresentarem muitos desses problemas acima, é natural que as pessoas tenham dificuldade em suas profissões. Podem perder o emprego por mau relacionamento, desorganização, e às vezes simplesmente abandonam o trabalho por tédio. Pergunta-se então, isso tem cura? Tem remédio? O que pode ser feito para melhorar? Bem, cura não tem, mas tem remédio, e muito se pode fazer para se ter uma vida como a maioria dos não portadores do ADD. O remédio mais eficaz utilizado atualmente é uma substância chamada metilfenidato. Este tem um efeito paradoxal, principalmente para nós engenheiros, porque a substância é um estimulante. Acontece, porém, que no elemento portador do ADD ele diminui a hiperatividade e aumenta a capacidade de concentração. Naturalmente ele não cura, é como usar óculos, tirando os óculos, a deficiência volta. É claro que para utilizar este medicamento é necessário passar por uma avaliação médica. A automedicação é totalmente reprovada, mesmo porque a aquisição deste medicamento só é possível através de médicos credenciados. Outro ponto importante é a educação, ou seja, a informação não somente para o indivíduo mas para toda a família sobre a natureza do ADD e suas manifestações ao longo da vida, enfatizando a origem neurobiológica e com isto libertando essas pessoas da carga de culpa que carregam por anos. Quanto mais se sabe sobre o ADD, mais fácil fica a condução do tratamento para atender às próprias necessidades. A habilidade em educar as pessoas que o rodeiam é crucial. O ADD tem um profundo impacto social, na família, no trabalho e no ambiente escolar. A curto prazo, o psicoterapeuta pode ajudar o paciente identificando as deficiências que estão associadas ao ADD. A longo prazo, o psicoterapeuta pode ajudá-lo através de técnicas de como manter o senso de humor, ter um relacionamento estável e eliminar o sentimento de culpa. É importante tentar distinguir o gênio santo do patológico e do primitivo. Todavia, a cientista materialista nem sempre tem olhos para ver essa diferença e trata muitos elementos humanos superiores como doentes, portadores de anomalias. 3.2 Disléxicos. A Wikipédia conceitua dislexia, do grego distúrbio, lesis palavra, é uma dificuldade na área da leitura, escrita e soletração. A dislexia costuma ser identificada nas salas de aula durante a alfabetização, sendo comum provocar uma defasagem inicial de aprendizado. Neste tópico pretendemos fazer um comentário, baseado na nossa observação pessoal e em alguns estudos, nem tão aprofundados, que fizemos. A linguagem das palavras não é a única, sendo a da escrita talvez a mais complicada e nem sempre ideal, pois as palavras mudam de sentido conforme a época, sem contar os múltiplos significados que algumas têm. Sem contar outras considerações mais, podemos concluir que quem se expressa bem através das palavras é mais bem dotado que outrem, que se dá mal com elas e vice-versa. Estamos gastando tempo e palavras com este assunto para, ao final, dizer que nem todos os alienígenas lidam bem com a nossa forma de expressão tida como a mais importante, ou seja, as palavras escritas. Concluímos que há dois grupos diferentes de pessoas com dificuldade nessa área:
as que estão muito acima do nível intelectual da nossa realidade terrena e os que estão muito abaixo, sendo que vários dos primeiros não se adaptam à lentidão que as regras da gramática impõem à expressão dos seus pensamentos e sentimentos. Vemos, nesse quadro, pessoas como Bill Gates, Einstein etc., conforme a lista que inserimos a seguir, dos disléxicos famosos, Albert Einstein, Agatha Christie, Alexander Graham Bell, Antonio Pickens, Cher, Danny Glover, Erin Brockovich, George H. W. Bush, George W. Bush, George Washington e outros. 3,3 a 11% de crianças são superdotadas. Essa afirmativa constou de uma edição antiga do Jornal do Senado, sendo certo que a maioria dessas crianças não chega a desenvolver todas as suas potencialidades, justamente por falta de estímulo e oportunidades, o que é lamentável. Sem necessidade de mais comentários, encerramos este tópico, que merece reflexão, a fim de pensarmos no que podemos fazer em prol dessas crianças. 4. Pessoas dotadas de grande estabilidade mental e emocional, que mais importante para a humanidade que o intelecto puro e simples, sem a responsabilidade que essa ferramenta acarreta para o ser humano, é seu lado moral, pois vemos gênios da maldade, da corrupção, da violência etc. etc. Simplesmente ser superdotado intelectualmente ou até ser gênio não resolve os problemas mais graves do ser humano, que estão localizados na área da moralidade no seu sentido mais elevado, que pode ser traduzido na expressão liberdade, igualdade e fraternidade. Nessa área é que, principalmente, os seres humanos precisam evoluir muito mais, uma vez que podemos e conseguimos viver sem televisão, sem computador, sem aviões etc. etc., mas nunca sem liberdade, igualdade e fraternidade. Onde vemos a igualdade, quando a maior parte da humanidade passa fome e morre por falta de recursos mínimos. Onde a liberdade, se ainda há regimes totalitários espalhados pelo mundo afora. Onde a fraternidade, se a maioria das pessoas pergunta quase sempre, quanto você vai me pagar para eu lhe prestar esse favor? Gente superior moralmente falando, como Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Francisco de Assis, Chico Xavier, João Paulo II etc. Faz a diferença e serve de referencial para a humanidade compreender que o dístico da Revolução Francesa é o emblema da civilização verdadeira e não mero tema de discursos vazios de vivência real desse ideário. Os alienígenas impregnados desse ideário esforçam-se para convencer-nos sobre as vantagens de sermos igualitários, defensores da liberdade e fraternos. Aprendamos com eles. 4.1 Ama. Voltemos à Wikipédia. Mata Harita Nandamai Devi, mais conhecida como Ama, que significa mãe, nasceu 27 de setembro de 1953 na pequena vila de Paraekadavu, agora parcialmente conhecida como Haritapuri, próxima a Kollam, Kerala, ao sul da Índia. É muito respeitada como uma humanitarista e reverenciada por muitos como uma Mahatma, grande alma, e uma santa viva. Ao nascer, recebeu o nome de Sudamani e já durante a sua infância era muitas vezes vista em um estado de profunda meditação. Grande devota de Deus, aos 5 anos já compunha pequenos cantos devocionais. Quando completou 9 anos, sua mãe adoeceu e ela teve que cuidar da casa e dos irmãos mais novos. Deixou a escola, apesar de ser muito aplicada. Oferecia ao Senhor cada instante de sua longa jornada de trabalho. Contudo, os membros da sua família não entendiam tanta mística e por isso a castigavam. Ao terminar sua lida doméstica, já à noite, Sudamani ia meditar, cantar ou rezar. Via muita dor e sofrimento ao seu redor e a resposta que recebia era que tinham que pagar seu karma, resposta que não a satisfazia. A crueldade e o egoísmo do mundo só aumentava sua devoção a Deus. Seu objetivo então, ao buscar a divindade, passou a ser consolar a dor e o sofrimento de todos os seres.
Começou então a doar alimentos de sua própria casa aos vizinhos e pobres que via, apesar dos castigos que levava em casa por fazer isso. Aos 22 anos, Ama, nome que emprega desde então, difundiu sua mensagem espiritual, de maneira que inúmeras pessoas a procuraram para receber suas bênçãos. Ela juntou alguns discípulos e, já como guru, criou uma pequena congregação religiosa, que logo depois cresceu, levando-a a fundar um templo nas águas represadas de